Você sabe o poder do pouquinho? Então, é isso aqui que eu vou fazer para você agora. Leitura da lei, sem nenhum comentário, só a leitura da lei. Processos em espécie e processo penal. Então, dos processos em espécie, do processo comum, da instrução criminal. Instrução criminal é a coleta de provas no processo. O procedimento será comum ou especial. O procedimento será comum ou especial. O procedimento será comum ou especial. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. O ordinário, você olha para a pena, quando tiver por objeto o crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Vai ser sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, e sumaríssimo para as infrações de menor potencial ofensivo. Aqui já anoto para você que estão lá na Lei 9.099 de 95, digo eu. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Então, aplica-se a todos os processos procedimento comum, salvo para quando o próprio Código disser o contrário. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas no 406 a 497 deste artigo. As disposições dos artigos 395 a 398 desse Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados nesse Código. Então, o que estiver no 395 a 398 se aplica para todos os procedimentos penais, em primeiro grau. Primeiro grau é primeira instância. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário, que é o que a gente está falando aqui agora, do 395 e seguintes. 394A, os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. A denúncia ou queixa vai ser rejeitada, será rejeitada quando? Por 3 hipóteses. Primeira das hipóteses de rejeição, quando for manifestamente inepta. Então, rejeição da queixa ou da denúncia. Quando for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou ainda quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Importantíssimo esse artigo, vou marcar em verde, porque você deve decorá-lo, tá? Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado. Então, o juiz, primeiro, é oferecida a denúncia pelo Ministério Público ou queixa pelo querelante. O juiz, se não a rejeitar liminarmente, o que ele vai fazer? Vai receber e vai ordenar a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Responder por escrito, a gente chama isso de resposta à acusação. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Então, citação por edital é isso. Então, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa vai começar a correr, fluir, a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa. Então, o que ele alega na resposta à acusação, preliminares e tudo o que interesse à defesa. Pode oferecer documentos, justificações, especificar provas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então a testemunha precisa já estar qualificada, eu preciso dizer quem é essa testemunha. A exceção será processada em apartado, nos termos do artigo 95 a 112. Então, exceção de incompetência, exceção de suspeição, de impedimento. Não apresentada a resposta no prazo legal, aqui está a diferença do processo civil e por isso vou marcar em verde. Não apresentada a resposta no processo civil é revelia. Aqui no processo penal, não apresentada a resposta no prazo legal. Ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Então, muito importante esse aqui, uma diferença para o processo civil, 397. Após o cumprimento do 396A, ou seja, depois da resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar algumas coisas.
Então, hipóteses de absolvição sumária. Primeira, e vou marcar aqui para você também, porque isso aqui cai em concurso, a existência de manifesta causa de excludente da ilicitude do fato. Existência de manifesta causa de excludente de culpabilidade. Então, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade do agente e quando o fato evidentemente, claramente não constituir crime. São as hipóteses e você precisa decorar o 397, que são hipóteses de absolvição sumária, e as hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa. São coisas diferentes, preciso que você enxergue isso, visualize isso. E a outra hipótese aqui, quando houver a extinção da punibilidade do agente. 399, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. O acusado preso será requisitado. Então, o preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar a sua apresentação. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Então, aqui também um ponto importante, isso aqui tem até um nome que é a identidade física do juiz. Já tratamos disso em aula. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizado no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, que é a vítima, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, importante, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. O interrogatório acontece no final, então acontece tudo isso e em seguida acontece o interrogatório. As provas serão produzidas numa só audiência, o nome disso é unicidade da audiência, unidade da audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. As provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. A gente vai parar por aqui. Esse aqui é um projeto novo que eu estou fazendo de leitura da lei, mera leitura. Por vezes, a mera forma como você faz a leitura, lendo com calma, lendo, observando as pontuações, isso já é suficiente para você entender muitos artigos. E eu quero te ajudar nisso, por quê? Porque às vezes a pessoa tem preguiça de fazer essa leitura e o meu objetivo aqui é te ajudar. Se você quiser assistir aulas de processo penal, tem uma lista aqui, uma playlist completa das aulas de processo penal para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça. Também estas aulas podem te ajudar para tantos outros concursos, tá bom? Volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Diga para mim se você gostou do que nós fizemos aqui, porque eu vou continuar com isso aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau!